Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos viajar nesse mundo da física. Eu sou a professora Risolda Farias, do nosso componente curricular de Física, e acredito que você esteja curioso para saber qual o tema da aula. Vamos lá verificar? Olha aí, aula 7, revisão e avaliação. Muito bem, pessoal. E agora, vamos à aula. Muito bem. Nesta revisão, nós vamos lembrar de assuntos pertinentes que ficaram aí e vocês irão recordar comigo esses assuntos. Vamos lá verificar o primeiro? Olha lá. Começamos falando sobre a introdução à física. Vocês lembram? Quando falamos aí da introdução à física, ela é uma ciência voltada ao estudo dos fenômenos naturais, baseando-se em teorias e por meio da observação e experimentação. Toda vez que se falar e lembrar da introdução à física, do início dessa introdução, eu tenho que lembrar sempre que a física é uma ciência voltada ao estudo dos fenômenos naturais. E sempre ela irá ser baseada em teorias por meio da observação e experimentação. Vejam que esses fenômenos estudados pela física estão presentes em todos os lugares do nosso dia a dia, em nosso planeta, em outras galáxias, enfim, em todo o universo. Vejam aqui, quando tenho que falar da introdução à física, lembro que é uma física voltada ao estudo dos fenômenos naturais. E esses fenômenos que nós estudamos e estamos estudando ainda pela física estão presentes em todos os lugares, no nosso dia a dia, em nosso planeta, em outras galáxias, enfim, em todo o universo. Então, nesta primeira, a gente tem que pensar assim, quando se fala aí da física, nós temos que lembrar sempre os fenômenos estudados que vão além da onde? Da sala de aula. A física ela está relacionada com o dia a dia, com o nosso cotidiano. Então, não esqueçam, a física ela vai estudar os fenômenos sempre relacionados com o nosso cotidiano, com o nosso dia a dia. Então, ela vai além da sala de aula. Continuando, vejam aí. Outro assunto também importante para a introdução à física, para esse estudo, eu tenho aí as grandezas. Você lembra que a grandeza era o quê? A grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Só que eu trouxe para você os tipos de grandezas. A primeira grandeza que temos aí é a grandeza escalar. O que é a grandeza escalar? A grandeza escalar é aquela que fica perfeitamente caracterizada quando conhecemos o quê? Um número e uma unidade. Aí aqui temos uma pessoa, ela subiu na balança e quer saber a sua massa. Porque muitas das vezes, de forma do cotidiano, nós dizemos assim, quanto é que tu pesa? Aí, em vez de você falar realmente o correto, a gente fala o quê? Quilograma, o quilo. Só o que nós estamos vendo ali é a massa. Aí, o exemplo da grandeza escalar são esses aqui. Ó. São grandezas escalares. O tempo, temperatura,
volume, massa, trabalho de uma força. Vejam aí que eu tenho sempre que perceber que grandeza escalar é aquela que fica perfeitamente caracterizada quando conhecemos um número e uma unidade. Logo, um exemplo eu tenho para entendermos melhor a grandeza escalar. Grandeza escalar são essas aqui: tempo, temperatura, volume, massa, trabalho. Aí você tem. Vamos colocar assim, ó. Delta T. Eu quero saber o tempo de 5 horas. Aí você coloca aqui. 5 horas. Vejam que é uma grandeza escalar quando eu tenho um número e uma unidade, tá? Não esqueça. Grandeza escalar é aquela que fica perfeitamente caracterizada quando conhecemos um número e uma unidade. Então, pessoal, quando se fala da grandeza escalar, eu tenho que conhecer também uma outra grandeza. Qual é ela? Grandeza vetorial. Só que eu trouxe aqui para vocês a diferença entre vetor e velocidade. Muitas das vezes acontece que aparece aqui para velocidade, força, aparece que ela é uma grandeza vetorial. Mas antes de lembrar de definir novamente o que é uma grandeza vetorial, eu tenho aqui para você essa diferença, ó. Diferença entre vetor e velocidade. A velocidade, prestem bem atenção, a velocidade é um conceito físico. Velocidade é um conceito físico. Essa grandeza precisa ser definida com direção e sentido do movimento. Então, não esqueçam, velocidade é um conceito físico e essa grandeza precisa ser definida com a direção e sentido do movimento. Claro que, se você perceber, vetor, eu tenho que ter o quê? Vetor é um ente matemático. Velocidade é um conceito físico. Já um vetor é um conceito matemático. A velocidade é um conceito físico. Essa grandeza precisa ser definida com direção e sentido do movimento. Assim, se sabe para onde o móvel está indo, como temos aqui um exemplo dessa pessoa na bicicleta, ela tem uma velocidade e você sabe para onde o móvel está indo. Logo, é uma grandeza física. Quando se tem o vetor, você tem aí, ele é um ente matemático, que ele tem o conceito matemático. Logo, a diferença entre o vetor e velocidade, o vetor, que é um ente matemático caracterizado por possuir um sentido, uma direção, um módulo e a intensidade. Olha só, eu tenho aqui a origem, o módulo. Toda vez que eu estiver falando de vetor, que ele é um ente matemático e ele tem 3 características. Ele possui o sentido, uma direção, o módulo, que é a intensidade. Aí nós temos, caso eu queira perceber essa diferença, o vetor velocidade, aqui ele é o quê? Esse vetor, se for uma velocidade, eu tenho esse vetor aí. Esse vetor, ele tem o quê? Essas 3 características. Quando você tem direção, sentido, um módulo e a intensidade, eu tenho aí esta situação que refere-se ao vetor. Agora, quando eu digo que é uma grandeza vetorial, que está relacionada com a física, eu tenho aí que perceber e observar que ela precisa ter essa característica: sentido, direção e a intensidade. Então, por isso que eu coloquei que a diferença entre vetor e velocidade. Novamente aqui, ó, vejam.
A velocidade é um conceito físico. Essa grandeza precisa ser definida com direção e sentido do movimento. Velocidade. Já o vetor é um ente matemático caracterizado por possuir um sentido, uma direção e um módulo, tá? Não esqueçam essa diferença. Aí, antes de falarmos aí da energia, só lembrando, qual é a diferença? Ó, vejam, aqui, qual é a diferença da grandeza escalar? Grandeza escalar, eu tenho sempre um número e uma unidade. Agora, para a grandeza vetorial, eu preciso ter a direção, o sentido e o módulo ou a intensidade. Toda vez que se falar dessas grandezas, se eu tiver grandezas escalares e vetoriais, eu tenho que observar essa situação. Temos também um outro assunto estudado, fora a energia. Lembram da energia? O que a gente falou da energia? Energia é o quê? Ela é um agente transformador. Se ela é um agente transformador de várias modalidades, você vai perceber que na conservação da energia, eu tenho o princípio da conservação da energia, constitui uma das grandes generalizações científicas elaboradas no século XIX. A partir dele, todas as atividades humanas passaram a ter um denominador comum, que é a energia. Porque antes de tudo isso, antes desse século, se falava de outro nome, não se dizia que era energia. E vocês podem perceber que o princípio da conservação da energia expressa formalmente a conservação de energia, ou seja, as diferentes formas de energia podem ser transformadas, mas que a energia, não pode ser criada e nem destruída. Vejam aí que pelo princípio da conservação da energia, temos aqui que, devido a muitas transformações, muitas modalidades de energia, que elas podem ser transformadas, não pode ser criada e nem destruída. Aí temos uma imagem, só que essa imagem ela nos remete ao quê? Crianças brincando, né? Mas você pode observar que quando ocorre uma transformação de energia, quando você tem uma transformação de energia, você percebe sempre que eu tenho a definição da energia. O que é a energia? A energia é o agente transformador para transformar em outra modalidade. Por exemplo, nós temos aí a energia mecânica. A energia mecânica será a somatória da energia cinética mais a energia potencial, e elas podem ser transformadas. Por isso que o princípio da conservação nos fala isso aí. Vejam, olha lá, princípio da conservação. Você tem várias formas de energia que podem ser transformadas, mas que a energia, não pode ser criada e nem destruída. Vejam aí sobre esse princípio, tá? O princípio da conservação da energia. Outro assunto também muito pertinente, estudado, nós vimos também a evolução estelar. Aí eu te pergunto, o que é evolução estelar?
Aí nós temos aqui uma imagem que representa o que eu estou perguntando para você. Ciclo de vida de uma estrela. Nós temos aqui a nebulosa, que é onde começa esse ciclo. Aí ela se transforma, depois dessa poeira, dessa nebulosa, ela vai ser transformada em uma estrela. Depois ela passa a ser uma gigante vermelha. Depois ela passa a ser uma nebulosa planetária. E caso ela ela se transforme, depois que ela passa a ser uma nebulosa planetária, ela poderá ser transformada em uma anã branca. Claro que a nebulosa lá do início, também dependendo desse ciclo da vida, dessa estrela, vejam aqui, ela é a estrela. Depois, dependendo da sua massa, ela poderá ser supergigante vermelha, supernova, e depois disso ela poderá ser estrela de nêutrons ou então ser transformada no buraco negro. Vejam aí que eu tenho um ciclo de uma vida, o ciclo de vida de uma estrela. Logo, o que é a evolução estelar? A evolução estelar descreve, olha aí, o processo pelo qual as estrelas se formam. Vejam que a primeira situação para o ciclo da vida de uma estrela é a nebulosa. Depois, como eu fui falando aqui da imagem, você tem o processo, é aquele que descreve o processo pelo qual as estrelas se formam. Queimam por um longo período de tempo e eventualmente morrem. Então, aqui, ó, nesse ciclo de vida da estrela, ela começa com a nebulosa, para que ela continue viva, fica viva lá. Se ela não ser transformada em anã branca, ou se transforme nessa estrela, ou então ele se transforma no buraco negro. Esse fenômeno se caracteriza chamado de evolução estelar, que consiste na observação das transformações das estrelas durante o seu ciclo de vida. Aí você tem, sempre que se fala da evolução estelar, descreve o processo pelo qual as estrelas se formam. Aí temos essa sequência de mudanças ocorre de forma vagarosa e pode levar bilhões de anos. Não é como eu estou falando aqui, a nebulosa passa da estrela, gigante vermelha, nebulosa planetária, não é assim. Essa sequência de mudanças ocorre de forma vagarosa e pode levar bilhões de anos. Portanto, os estudos se baseiam em análises elaboradas com modelos de computadores. Viram? Então, perceberam e observaram que os nossos estudos, nós começamos lá com a introdução ao estudo da física, falamos aí sobre as grandezas principais, a escalar, a vetorial, vimos também a conservação de energia e, por fim, a evolução estelar. Pessoal, finalizo aqui, eu espero que vocês tenham gostado e até mais.